Olá pessoal, essa é mais uma live preparatória para a Semana das Famílias que vai ocorrer em maio. E hoje, terça-feira, dia 27 de abril, nós estamos chamando o Guilherme Gobo. O Guilherme é pai e professor e ele criou a metodologia Pais Possíveis e a Escola para Professores. Então ele é especialista nesse tema das brincadeiras, primeiro, né, da importância do brincar e também da formação dos professores. Ele daqui a pouco vai entrar aí e eu vou, por enquanto, falar também do Family Talks, né? O Family Talks, para quem não conhece, está chegando agora, é o programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, que existe já há 40 anos, e a gente trabalha com políticas públicas em apoio às famílias. Então, a gente vê quais são os problemas atuais que impedem que as pessoas se desenvolvam enquanto família e achava que um Guilherme que entrou, achava que era Guilherme Golo. E a gente fala tanto com tomadores de decisão, quanto pesquisadores, quanto público em geral, para tentar então fazer com que esses obstáculos públicos ao desenvolvimento da família sejam terminados, né? Então a gente sabe que ter família atualmente está caro. Oi Guilherme, tudo bem? Eu vou te chamar aqui para a live. E a gente tenta então trabalhar com educando. Aqui. Tô te chamando agora, Guilherme. É uma pessoa super querida, especialista no tema. Eu tenho certeza que vai ser muito boa a live. Então, quem quiser também chamar outros amigos, enviar no sinalzinho. Oi, Guilherme, tudo bem? Boa Olá, noite. Amanda. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tá perfeito o som. Todo mundo tá ouvindo bem também? Deixa eu Puderem afastar também aqui que falar. ficou muito próxima a câmera. Melhorou, né? Guilherme, eu estava te apresentando, não sei se você quer se apresentar, mas eu vou te apresentar novamente. Então, Guilherme Globo é pai, professor, e ele criou a metodologia Pais Possíveis. Então, ele fala muito sobre a importância do brincar, que é o tema de hoje, né, do vínculo afetivo com os filhos, e também criou a escola para professores. Guilherme, você quer falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, e depois a gente começa a conversa. Olha, Amanda, primeiro, tá me ouvindo bem? Tá perfeito, Guilherme. Ótimo. Eu acho que eu vou tentar falar pouco no início, porque o nosso assunto é tão imersivo que durante a minha fala vai se apresentar, a fala vai dizer o como eu trabalho e o que eu defendo. Mas algo muito importante, Amanda, é que o que me fez estar aqui é um conhecimento aprofundado sobre desenvolvimento de criança, associado a ser professor, e o complemento, a cereja do bolo foi: me tornei pai. Então, sou Imagino. um pai de uma princesa e sou apaixonado em ser pai. Uni tudo isso e percebi que tanto pais quanto professores precisavam de uma linguagem voltada para muitos dos conteúdos que vamos abordar hoje. Sou professor universitário, sou formado em educação física, tenho mestrado em educação física, e ao perceber que no ensino superior, que a formação de professores havia um hiato entre a formação e o contexto interventivo, além de trabalhar com capacitações, assessorias e mentorias, eu percebi que ao criar uma escola para professores, traria como foco o reaprender como trabalhar com criança. E isso me ajudou muito a me aproximar mais ainda dos professores e principalmente como eu poderia ajudá-los de maneira efetiva a entender e reaprender como trabalhar com criança. E quem já acessou o meu trabalho no Instagram, que eu faço com pais, mentorias, assessorias, eu tenho um tripé indissociável que nós vamos discutir um pouco aqui, mas como apresentar é importante, é que só conseguimos fazer alguma coisa com os nossos filhos, Amanda, se nos aceitamos e se nos percebemos como pais possíveis. Minha primeira Certo. apresentação. Perfeito, tá ótimo. Como primeira apresentação já está super completa. E já que você está falando então sobre pais possíveis, eu quero te fazer uma pergunta muito específica que muitas pessoas não entendem a importância desse vínculo afetivo. Da mãe é um pouco mais conhecido, mas dos pais não é tão falado. Então, assim, muitas pessoas acham que isso pode ser um exagero, assim, uma coisa meio afetiva, sem dado, isso que eu quero dizer. Então, assim, o primeiro ponto é o seguinte: considerando seu estudo e tudo que você já desenvolveu até agora, queria que você comentasse um pouco sobre a importância do vínculo afetivo para o desenvolvimento das crianças, tá?
e como que um pai que brinca afeta, inclusive, a saúde do seu filho. Ok. A afetividade é diretamente relacionada, Amanda, a como nós vemos o mundo. A afetividade está na relação que nós temos com as pessoas e com os objetos e o ambiente que nos cerca. No entanto, esse ambiente ele é muito amplo. Existem situações ambientais diretas e indiretas. E muitas vezes quem media as relações ambientais são os humanos. E vamos pensar na figura de uma criança que veio a esse mundo e ela é totalmente dependente de como o adulto apresenta esse mundo para ela. E aí a gente pensa o seguinte: como criar vínculos afetivos sabendo que há uma necessidade humana do contato, da pele, de sentir o próximo? O bebê, ele ficou durante muito tempo dentro da barriga da mãe, envolto de uma situação onde ele percebia a afetividade em todo o seu ambiente e, principalmente, ele se sentia acolhido. Quando ele sai da barriga da mãe, Amanda, ele está descobrindo um mundo novo. Mas quem está apresentando esse mundo novo não é apenas a mãe, ok? São todos os agentes pertencentes a esse mundo. Então, quando a gente fala da importância do vínculo para o desenvolvimento de uma pessoa, é simplesmente o fato da pessoa se ver, a pessoa se sentir, a pessoa se pertencer a um mundo onde esse mundo lhe oferece um feedback. E esse feedback não é só um feedback positivo, é o feedback afetivo. Você faz parte desse mundo e eu faço parte do seu. Quando estabelece isso inicialmente, e eu não preciso ir atrás de conceitos muito elaborados, Amanda, eu preciso pensar o seguinte: esse ser depende de mim para a sobrevivência, porque ele não consegue sobreviver sozinho. No entanto, ele tem movimentos reflexos quando ele sai da barriga da mãe para garantir a sobrevivência, mas as coisas devem chegar a ele. E percebe que quando quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando? Nos primeiros meses nós preenchemos uma lacuna de adaptação desse bebê por meio do colo, por meio do contato. No entanto, gradativamente, a gente não consegue preencher esse lado afetivo que nós garantimos nos primeiros meses, no primeiro ano. E uma coisa que a gente vai discutir aqui: como eu posso criar esse vínculo afetivo está diretamente relacionado com as ações que eu posso desenvolver com meu filho e com a minha família. E no caso hoje da nossa live, a gente vai utilizar como objeto dessas ações o brincar. Perfeito. Eu ia até te fazer essa pergunta, porque afeto não é só colo, né? É muito a atenção também que você dá para a criança. Então, de que forma você pode dar atenção com uma atividade, né? E para continuar também esse assunto, eu fico pensando assim, que muitas pessoas já então sabem esse dado que você deu, né? É óbvio que o ser humano precisa de cuidado, mas talvez não dê a devida importância, porque também não sabe muito bem como fazer, porque às vezes interpreta exatamente dessa forma. Lado afetivo é dar carinho, então às vezes pode até interpretar como dar brinquedo, por exemplo, para uma criança. Então, assim, já que você falou que é através de ações, que tipos de ações, então, que um pai pode ter? Eu não sei se faz diferença também de acordo com a faixa etária, já que no início é o colo, não sei se com o tempo vai mudando. Então, o que um pai pode fazer realmente para manter esse vínculo afetivo com o filho depois que a fase do colo acaba? Excelente. Então vamos lá. Eu acho que é importante, então, a gente trazer o nosso objeto que fundamenta a nossa ação, que é o brincar. Brincar é uma ação humana, Amanda. Independente do nível intelectual, independente do nível educacional, independente do contexto cultural. Brincar é uma ação humana. Brincar não é inato. Brincar é construído. É o indivíduo que constrói essa ação mediante ao meio que vive. Pronto, passamos disso. Então, considerando esses dois grandes fatores, eu não tenho como analisar a afetividade sem considerar o indivíduo com suas características biológicas e o meio que ele vive. E aí, entramos no quanto vocês, pais que estão me ouvindo, eu peço encarecidamente para você prestar muita atenção no que eu vou falar agora. Para você realmente entender o seu filho, para você se doar ao seu filho, que eu vou usar muito esse termo, para você ter o seu filho contigo,
eu recomendo você pensar em 3 pilares indissociáveis. Está na hora de vocês, pais, entenderem que quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, quanto mais você investiga sobre o desenvolvimento do seu filho, você consegue preencher essa pergunta que você fez inicial, Amanda, diferenças de faixa etária. Você tem um filho de 6 meses? Estude sobre crianças de 6 meses. Não apenas as doenças, estude sobre o seu desenvolvimento. Primeiro fator. Então, quanto mais eu entendo sobre o desenvolvimento do meu filho, melhor. Segundo Então, item, primeiro é muito estudo. Estudo sobre desenvolvimento infantil. As características do desenvolvimento do seu filho. Não, você não precisa estudar o seu filho até 12 anos. Estuda o filho que você tem agora. Eu tenho um filho de 5 e outro filho de 7. Eu tenho um filho de 6 meses. Estude. Há muito conteúdo nos meios digitais hoje, ok? E bons conteúdos. Inclusive tem o tal de Gui Ducando, que está na live de hoje, que pode ajudar. Eu não queria dizer. Então vamos lá. Primeiro item, estude o desenvolvimento dos seus filhos. Entenda por que o seu filho consegue segurar ou não. Entenda por que os movimentos dele são tão reflexos ou pouco controlados. Entenda por que ele tem dificuldade de rotina. Vai estudar um pouco sobre neurociência. Nossa, neurociência é muito difícil, Guilherme. Não, era difícil no tempo dos nossos pais. Hoje tem blog, vlog, vídeo. Vai entender, primeiro. Segundo, preste muita atenção agora. Você, a sua família, você como mãe, você como pai, são pais possíveis. O que significa ser um pai possível hoje? Não adianta eu falar para você, Amanda, como mãe, por exemplo, ou como outras mães, o que fazer sem entender como é a sua rotina. Tem mães que trabalham 12 horas, tem mães que trabalham 12 horas em casa. Eu não vou tocar no assunto pandemia, especificamente. Mas tem pais que o único momento que tem com os filhos é quando leva os filhos para a escola. E quando ele chega, os filhos já estão dormindo. Eu vou falar para esse pai, no meu trabalho de mentoria, que ele tem que parar de trabalhar? Quando? Como isso? Não existe. Mas esse pai tem um vazio. Qual é o vazio? Ele quer melhorar o seu vínculo afetivo com o seu filho. Então, antes de mais nada, estudem as suas características. Eu trabalho 8 horas, eu fico 6 horas, 7 horas fora de casa. Quando eu estou em casa, eu preciso aprender a querer estar do lado dos meus filhos. Então, pais possíveis, Amanda, são pais que entendem as suas características, as suas limitações e as suas possibilidades. Segundo fator. E o terceiro, que eu defendo, utilize o brincar. Utilize o brincar para ajudar as características do seu filho, utilize o brincar para se tornar um pai possível. Pô, Guilherme, mas tem mais coisas? Sim, mas não é comigo que você vai ver isso. Guilherme, tem um especialista que fala que você tem que colocar rotina, tem um especialista que fala que você tem que trabalhar com regras. Calma. O que eu trago para vocês hoje, o que me fez falar para o Family Talks, é como eu vejo o brincar como uma forma de mediar o quanto eu posso me tornar um pai possível e o quanto eu posso ajudar no desenvolvimento do meu filho. Ponto. Mas tem outras coisas? Claro que tem, família. Claro que tem. Mas é por isso que você vai ponto a ponto. E aí envolve uma coisa. Se esses 3 pontos começam a ser trabalhados por mim todos os dias, Amanda, eu vou perceber que eu só consigo brincar com meu filho, por exemplo, no final de semana. Mas como que eu posso tentar colocar isso durante a semana? Mas quem que leva o guri para escovar os dentes? Quem que arruma a mesa pro café da manhã? Quem que ajeita os materiais para levar para a escola? Quem que dá o comando, agora é hora de fazer a tarefa? Antes de fazer a tarefa, o que seu filho está fazendo? Se você está passando por todas essas etapas, eu vou depois citar algumas dicas das nossas 5 dicas, né? Então aguarde que tem 5 atividades que eu vou falar para vocês. Quanto mais você utilizar, na minha defesa, e é isso que eu quero defender, quanto mais você utilizar o brincar como diálogo entre os corpos. E quando eu falo brincar é o quê? Pais, guarde muito bem o que eu vou falar agora. Assuma o seu protagonismo no desenvolvimento do seu filho. E o que significa? O seu filho é um dos protagonistas. E você não é coadjuvante. Você tem que pertencer
a esse mundo do desenvolvimento do seu filho. E aí, praticamente, Amanda, o vínculo se cria como? Quando a criança está no estado de brincar, muitos falam como lúdico. Eu vou defender o seguinte: Uhum. quando a criança está nesse nível de brincar, ela está num nível ótimo de receber estímulos. Quando ela está brincando, ela está atenta. Quando ela está brincando, ela está interessada. Quando ela está brincando, ela pode receber mediações. Mas pense o seguinte: eu tenho tudo isso, eu estou aberta a estímulos, a criança. E eu olho para o lado, cadê meu pai? Eu olho para o lado, cadê minha mãe? Eu olho para o outro lado, cadê a minha família? O que me resta é o cachorro. Se eu não tenho um cachorro, o que me resta é o videogame. Se eu não tenho videogame, a criança vai procurar. Exatamente. Até que encontra Uhum. um objeto que preenche o quê? A afetividade. Aí ela aprende que a afetividade é preenchida, é Material. completada, atinge um nível com o material, com o videogame, com o Mas eu acho celular. que não é só um problema também do filho, que acaba tendo isso por consequência, mas também de alguns pais que, sem saberem que esse vínculo é feito a partir da brincadeira como oportunidade de criação de vínculo, eles acham, então, já Uhum, que eu não sei e nem penso nessa situação, então eu vou dar um brinquedo para o meu filho que ele vai estar satisfeito. Como se exato. a relação de dar e receber, nesse sentido material, fosse suficiente para você estabelecer um vínculo com uma pessoa. Então, uma pessoa que você É, conhece, você se relaciona, você conversa. Né? exatamente. E aí, já tentando, porque assim, eu espero que nós tenhamos condições de entregar tudo que programamos, né, Amanda? Mas quando você fala do Uhum. brinquedo, eu vou dar um assunto apêndice aqui para os pais entenderem. Muitos pais apresentam dificuldades até na hora de comprar o brinquedo. E uma das dificuldades, Amanda, é que muitos pais não sabem qual que é o conceito de brinquedo. Ele vai comprar um brinquedo achando que é um jogo. Ele vai comprar um jogo, Uhum. mas na verdade é um brinquedo. Então, de uma maneira bem simples. Deixa eu pegar um objeto. Okay. Todos conseguem ver que isso daqui é um mouse? Ok. Sim, eu Se eu consigo. pegar esse mouse agora e entregar na mão da minha filha e falar o seguinte: toma, isso é seu. A partir do momento que a criança recebe um objeto, e esse objeto é pertencente a ela, ela tem condições e direito de fazer o que quiser com ela. Agora vamos mudar Uhum. o termo? Eu acabei de dar de presente um brinquedo que se chama mouse para minha filha. Esse daqui. Ela vê, ela tecla aqui, ela rola, ela faz o que quiser, mas eu sei que isso daqui é utilizado para mexer no computador. Aí eu vejo minha filha brincando de carimbo na parede. Ela tem uma bolsinha, Com o mouse. aquela almofadinha com o mouse. Ela pega, molha lá na almofadinha, mas eu falo, não, isso não pode. Eu acabei de cometer um crime conceitual, vamos dizer. O brinquedo, Amanda, é um objeto pertencente a quem o tem e com fim em si mesmo para garantir momentos de prazer. Sendo assim, um Uhum. brinquedo eu posso fazer com ele o que quiser, porque é meu. No entanto, quando eu pego esse brinquedo, pego vários brinquedos, pego um jogo de tabuleiro, eu estabeleço uma sistematização no brincar. Brinquedo não tem sistematização. Cada um faz com ele o que quiser. Mas os brinquedos pedagógicos, Guilherme, opa, quem tem em casa brinquedo pedagógico, presta atenção, vai pesquisar o quanto quem idealizou esse brinquedo teve todo um trabalho para Uhum. perspectivar as Uhum. possibilidades. E mesmo assim a criança Uhum. pega e de repente pega um brinquedo pedagógico e está fazendo como Inventa outra coisa. inventa outra coisa. Uhum. Mas quem inventou sabe isso, sabe disso. Agora, o Uhum. que os pais têm dificuldade? Se ele vai utilizar um brinquedo para criar um vínculo afetivo, às vezes a criança pega o brinquedo e não quer brincar com o pai. Não quer brincar com a mãe. Por quê? Porque ela quer fazer o que quiser com esse brinquedo. E é aí Uhum. que eu sugiro. Muitas vezes é melhor você utilizar, fazer uso de jogos, fazer uso de brincadeiras, que são Entendi. atividades sistematizadas do brincar, para alcançar objetivos. Mas, Guilherme, a minha Muito criança, meu filho interessante. já faz tanta coisa na escola. Eu não falei que você faz tanta coisa na escola, mas quem disse que se brincar tem objetivo pedagógico? O brincar tem objetivo o quê? Aumentar o vínculo afetivo, que a gente vai explicar melhor. Legal. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, sobre o brinquedo ter um fim em si mesmo, né? E acaba que, nesse sentido, o ideal, como oportunidade, é a brincadeira.
É isso que você quer dizer, certo? Exato. A brincadeira é o brincar sistematizado. Então a gente pode pensar no Tá. brincar, como guarda-chuva, aí nós temos as possibilidades. Brinquedo, brincadeiras e jogos. Qual a diferença de brincadeira e jogos? Rigidez das regras. Então, Tá. um jeito bem Então o simples. jogo vai ter mais rigidez, né? Quando eu falo rigidez, não significa que não muda. Mas pense o seguinte, vamos pensar nas brincadeiras ou jogos tradicionais infantis. Em alguns lugares é chamado de brincadeiras tradicionais infantis, mas tem começo, meio e fim. No entanto, quando o começo, meio e fim é bem sistematizado, ele vira um jogo. Mas como um jogo, Guilherme? Jogo de tabuleiro. Os próprios jogos esportivos, eles não são brincadeiras, são jogos. Ok? Então, esse conceito pedagógico, esse conceito profissional, eu tento levar para os pais, por quê? Às vezes o pai fala o seguinte, eu não vou comprar mais nenhum brinquedo para o meu filho, porque eu só dou um monte de brinquedo para ele, e ele está quebrando, ele não brinca. Eu falei assim, claro, você confia somente na idade recomendada da embalagem? Então, se você só quer dar brinquedo para o seu filho, e esses brinquedos têm características que ele vai querer só ficar no mundinho dele e não criar jogos, que é aí que envolve. Porque eu posso criar brincadeiras com o mouse. Eu posso deixar o mouse aqui, um clique, agora vai dançar a cabeça, ombro, joelhos e pés. 2 cliques, vai imitar um cachorrinho. A barrinha de rolagem vai imitar um gatinho. Acabei de criar uma brincadeira. Ok? Com um brinquedo. Entendeu? Só que, por nenhum momento, pais, eu estou falando que isso daqui é fácil. Mas o mais difícil de ver, o mais difícil é sentir o seu filho se distanciar de você. E mais uma vez, o momento o que nós temos que pensar é o quê? Eu estou trazendo hoje, junto ao Family Talks, o brincar. Eu não estou trazendo a alfabetização, eu não estou trazendo aspectos de várias áreas do conhecimento. Eu estou trazendo uma que é minha expertise para ajudar os pais. Ok? Então é bacana falar sobre isso. E também não quer dizer que as outras não sejam úteis, nem que você não tenha que dar atenção às outras ferramentas. Perfeito. Isso aí. Guilherme, então assim, para você então começar, por exemplo, eu quero começar a ter um vínculo maior com meu filho, eu percebi que eu sempre dei brinquedo e a partir de agora eu quero de fato melhorar o meu vínculo materno, por exemplo, no meu caso, e você está me dando solução. Reflita sobre isso, veja o desenvolvimento do seu filho, veja qual a possibilidade da sua vida e pense sobre isso, né? Tenha a consciência, e é o que o Francisco numa live nos falou, intencionalidade pedagógica, que é o quê? Você parar para realmente refletir na ideia. Mas eu não sei sobre brincadeira. Então, assim, quais tipos de atividade, o que um pai precisa pensar na hora de imaginar esse tempo do pai com o filho, né? Como formula uma brincadeira, sabe? O que ele deve comprar alguma coisa, porque ele não está acostumado a fazer isso, de pegar um mouse e dar para o filho, e aí o filho vai carimbando na parede, isso vira uma brincadeira, ele começa a carimbar o teclado, enfim, é isso, assim, o como agora, sabe? Como um pai que está assistindo pode começar. Exato. O como, Amanda, é muito interessante a gente pensar no seguinte, quanto mais um pai, quanto mais uma família estuda suas características, mais ele vai querer atender por meio de ações. Então, o que eu preparei hoje? Para delimitar a nossa live, eu vou falar da primeira infância. Então, a gente vai estar falando de crianças de até 6 anos, mas muito do que eu estou falando aqui se enquadra a crianças maiores. Então, eu pensei em 5 tipos de atividades, brincadeiras, e pode ser chamado também de jogos, que eu vou explicar. Só que o mais importante é o seguinte, Amanda, eu pensei nessas atividades considerando dentro de casa. Eu vou dar dica hoje dentro de casa. De agora também, né? Por que, Amanda? Exato, porque eu tenho pais que não têm condições de levar o filho toda semana num campo aberto ou numa praça. Mas isso é errado. Quem te disse que é errado? Quem te disse que um pai que não consegue levar um filho num parque, um pai que não consegue ver o filho toda vez para ver a natureza, é um pai que não se preocupa com o filho? Vamos parar de taxar um pai ou uma mãe por causa das suas características. Eu não perco tempo com isso, Amanda.
O que, que eu ajudo, Tá. pais? Vamos olhar o seu dia. Você pode melhorar? Uhum. Quando você vai melhorar para levar para um espaço livre? Partir da Ótimo, então agora vamos realidade, pensar né? nisso. Senão, Exato. senão vai ficar no plano das ideias, a pessoa nem vai aplicar, não vai mudar nada, vai gostar da ideia e não vai conseguir fazer É nada, aí porque a que pessoa está falamos num de pais formato de... possíveis. Exato. Exatamente, legal. Então, quando nós falamos de jogos simbólicos, quando nós falamos do faz de conta, nossa, peraí, aquelas histórias que eu contava, aquelas histórias baseadas em livros, aquelas histórias que eu invento, o faz de conta é muito utilizado com crianças de 2 a 6 anos, Amanda. Mas por que o faz de conta é interessante como nossa primeira atividade? Porque por meio do faz de conta, por meio do jogo simbólico, a criança, por meio dessa situação simbólica, cria, recria, reconstrói, desconstrói a realidade. Quanto mais um pai, quanto mais uma família oferece a um filho condições por meio da sua imaginação, contextualizar o real com o ideal ou com o subjetivo, maiores são as possibilidades dessa criança abrir todos os poros da afetividade, por assim dizer. Então, quando você fala com uma criança de 2 anos, porque isso acontece muito na escola. Se tem professores aqui, eles sabem que isso é normal para eles. Mas pasmem, professores, os pais não conseguem fazer, porque ninguém ensinou pais. Ninguém ensina pais. Eu percebi isso que... E os pais querem aprender, Amanda. Então, quando a gente fala É. de jogos simbólicos, nessa faixa etária mais ou menos, significa o quê? Construir momentos onde os pais podem se inserir na história, inserir o colo, inserir o abraço, inserir principalmente o quê? O seu protagonismo não apenas como contador, mas como um personagem. Personagem? Ai, que legal. Porque quando um pai e uma mãe está contando uma história para crianças de 2 anos, Uhum. o primeiro personagem da história é o contador da história. É o contador da ação. E o que acontece? Esse pai faz som, essa mãe cria personagens, essa mãe é o diretor, essa mãe é o animalzinho, essa mãe é a princesa, esse pai é o caçador. Só que quando acontece isso, o que os pais às vezes não conseguem fazer? O pegar. Às vezes, durante a história, segurar o travesseiro e falar que aquele travesseiro é o espelho mágico, é o momento da criança sair da sala e ir correndo para a cama dormir, porque é lá na cama que tem o travesseiro para dormir. Nossa, Guilherme, mas aí você está dando a dica para poder dormir, por que não? Se a sua dificuldade é fazer o seu filho ir para a cama, faça isso por meio de um jogo simbólico. Faça isso por meio de uma história. Guilherme, eu não tenho muita facilidade para criar história. Leia uma história, e aí o que acontece? Não tem problema repetir essa história, mas faça diferentes enredos. Então, primeiro, tente utilizar esses Legal. jogos simbólicos como faz de conta. Segundo, e aí eu separei aqui Um algumas coisinhas, comentário Amanda. rapidinho sobre Pois não. esse primeiro ponto, que eu lembrei que eu já vi uma amiga minha comentando que ela estava relatando que ela começou a contar, foi a Ana Clara Freire, inclusive. Ela começou a falar que ela começou a usar a história de faz de conta para ir narrando a história, incluindo a filha dela, falando: ai, fulana, aí o que ela fez? Através da história de faz de conta, não tem tanto a ver com o vínculo, mas foi uma coisa super interessante. Ela começou a introduzir um hábito, por exemplo, da filha mais velha ter mais carinho com a filha mais nova. Então, com a história, ela contava a história para a filha mais velha, inserindo a filha mais nova, e a partir dessa história, desse faz de conta, ela percebeu uma mudança na filha mais velha, que passou, de fato, a ter uma forma mais carinhosa de lidar com a Na irmã mais verdade, nova. tudo a ver com o vínculo. Porque o vínculo é criado mediante a se ver e ver o próximo. A partir do momento que você cria esse vínculo entre a criança se ver e ver o pai e ver a mãe, no caso, ver a outra irmã, é fundamental. Agora, olha só a segunda atividade, que aí já aborda uma situação mais ampla. Olha aqui. Atividades e brincadeiras de transição. Então, olha só. Primeiro, jogos simbólicos. E a segunda, tente pensar em atividades, brincadeiras ou jogos de transição. O que seria isso? Eu dei uma dica já no final do primeiro tópico de jogos simbólicos, mas eu vou relatar. Muitos pais têm dificuldades, por exemplo, Amanda, de substituir, olha o que eu vou falar,
Fazer com que o filho entenda que o pai e a mãe é mais importante do que o celular. Fazer com que o filho entenda ou queira mais o pai e a mãe do que o celular. Aí eu falo, você não pode negar o celular no primeiro momento. E você não pode somente usar a sua figura de autoridade e falar, você não vai ficar mais no celular. Isso quando ele me procura por meio do brincar. Eu não tenho outra especialidade. Como a minha visão, por meio do brincar, eu posso fazer o filho querer o pai. Porque o filho vai continuar querendo o celular. Porque o celular entrega. Prestou atenção? O celular entrega aquilo que a criança quer. O que falta, então? Os pais entregarem o que o filho quer e precisa. Então, vamos lá. Ao invés de negar a TV, o celular no primeiro momento, tente fazer uma transição. O que é a transição? Por meio do brincar. Estamos falando de crianças de 6 anos, estamos falando de crianças de 4 anos, estamos falando de crianças de 5 anos, quando o assunto é a tela. Ok? Uma das maneiras de você tentar criar essas atividades é pensar o que você pode fazer na sua casa. O que você pode inventar na sua casa no pouco tempo, no tempo que você tem, para que seu filho queira sair da TV. Ou queira, só que mais uma vez, você tem que pensar em atividades de transição. Mas, Guilherme, existe uma atividade? Vamos dizer que esse segundo momento é um contexto. Eu tenho uma situação e eu quero fazer uma transição. Como, por exemplo, meu filho tem que sair da... Ele toma o café da manhã e eu tenho muita dificuldade, antes dele ir brincar, olha só, antes dele ir brincar, escovar os dentes. Ele levanta porque ele vai correndo. Opa, então se ele vai brincar, se ele sai da mesa e quer brincar, por que nós não criamos nesse meio aqui um brincar para escovar os dentes? Um desafio. Legal. Ok? E aí entra principalmente o terceiro momento. Então vamos lá. Primeiro momento, faz de conta. Segundo momento, ele pode ajudar tanto o primeiro, quanto o faz de conta, como os demais. Por que eu coloquei em segundo? Para quebrar esse paradigma das atividades prontas. Ok? Das atividades fechadas. Eu preciso criar um contexto. O próprio Francisco também comentou naquela live específica sobre telas, que em vez de tirar as telas, é necessário trocar as telas por algo. E uma das ideias que ele deu foi inserir a criança dentro das atividades que já existem dentro de casa. Então, às vezes, a mãe está tirando uma roupa da máquina de lavar e a criança pega a meinha para ficar junto com ela fazendo essa atividade. Então, você traz o filho para perto de você para participar dessa atividade que já existe. Se essa atividade não existe, aí você cria um contexto que é o que você está comentando agora sobre, por exemplo, criar uma brincadeira até para escovar o dente, né? Exatamente. E aí no terceiro momento é algo muito difícil. Eu acho que muitos pais aqui vão ter imensas dificuldades. Utilize, abuse, use o máximo que você puder das brincadeiras tradicionais infantis. Pais, qual que foi a última vez, ou quando que você brincou de esconde-esconde com seu filho na sua casa? Quando você brincou de pega-pega no corredor da sua casa? Quando você brincou de vivo ou morto na sua casa? Então, por que eu estou falando dessa simplicidade de jogos tradicionais infantis? Lembra da transição? Lembra do faz de conta? Lembra do contexto da casa? Eu tenho um filho que eu preciso aumentar meu vínculo afetivo. Alguém aqui já brincou de alguma brincadeira tradicional infantil sozinho? Não. Alguém aqui já brincou de esconde-esconde sozinho? Sempre tem uma pessoa. Alguém aqui já brincou de passa-anel sozinho? De mês? De amarelinha? Amarelinha talvez, porque se torna até um jogo de tabuleiro que eu posso contextualizar depois. Mas não tem graça, né, Guilherme? Não tem graça. Então, amarelinha sozinho não tem graça. Apresente ao seu filho brincadeiras tradicionais infantis. Apresente uma corrida, mas uma corrida de minhoca, onde ele vai ter que se arrastar da sala até a casa, e você vai se arrastar com ele. Ah, tá frio, coloca blusa. Coloca blusa. Ah, tá sujo, toma banho depois. Porque se você está me procurando para melhorar seu vínculo afetivo, eu não vou resolver o seu problema da roupa suja ou se está frio. Eu quero resolver o problema do vínculo afetivo. Porque aquela roupa que o seu filho sujou, quando ele colocar no cesto, ele vai olhar para você e falar assim, papai, adorei, mamãe, adorei. Vamos fazer de novo? Eu quero de novo. Por que uma criança gosta tanto de esconde-esconde, Amanda?
Porque ela gosta tanto de encontrar alguém, porque ela sabe que o fim vai ser a alegria, vai ser o encontrar, vai ser o ser encontrado. E isso ninguém tira da criança. Então, a terceira dica é: use brincadeiras tradicionais infantis. Então, hoje, quando você terminar essa live, você vai fazer uma pesquisa lá no Deus Google sobre brincadeiras tradicionais infantis e ver qual se enquadra a sua casa. Ok? Faça isso e vem falar comigo lá no Instagram, se deu certo. Ok? Eu sou apaixonado e defendo demais os jogos tradicionais infantis. Quarto. O quarto, olha só. Eu vou até falar o que eu anotei aqui. Escolher uma atividade da sua rotina. Escolha algum momento da sua rotina, ok? E, o mais importante, a partir dessa rotina, tenta inserir uma brincadeira. Então, vamos lá. Como assim, Guilherme? A minha rotina, eu enquanto adulto, todos os dias entre 9 da manhã e 11 da manhã, eu tenho que trabalhar na frente do computador. Lembra, pais, qual que é o objetivo hoje? Melhorar o seu vínculo afetivo com seu filho. Vamos lá. Então, das 9 até 11 da manhã, eu fico na frente do computador. Você já imaginou, pai, mãe, que o seu filho é apaixonado ou pode se tornar apaixonado pelo seu trabalho? Como assim? Para ele, você faz aquilo porque gosta. O seu filho vê você trabalhando e acha isso sensacional. Talvez você não tenha percebido, mãe e pai, mas o seu filho quer brincar com você durante o seu trabalho. Mas, Guilherme, você está maluco? Eu tenho que trabalhar. Então vamos lá. Tente se organizar em uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Dei o exemplo do seu trabalho. Traga o seu filho para ele brincar no seu computador. Tem crianças de 5 anos, a minha filha, ela aprendeu a escrever primeiramente o nome dela no computador. De tanto ela ver o papai trabalhando. No computador, é o meu trabalho. Ué, peraí, mas ela quer brincar de trabalhar. Então ela vem, hoje ela já... vou mandar um Nossa, eu e-mail, papai. adorava um teclado velho. Na Então minha por que época eu eu já tô falando adorava um isso? cartão de crédito velho. Eu sentia Sim, adulta. sim. E aí vincula brinquedo. Por que eu tô falando isso? Dei o exemplo do brincar. Então, demorou para minha esposa, e demorou para eu fazer isso, que minha filha estava sedenta por lavar louça. Nossa, que bom, né? Tomara que ela goste de lavar. Não, calma. Que Ela filha estava maravilhosa, sedenta. hein? Ela estava sedenta. E aí estava me explicando por que ela quer tanto. Eu falei assim, Lúcia, olha como que, às vezes, eu mesmo, estudando criança, eu esqueço do básico. Em qual outro momento da casa, em qual outro momento da vida dela, ela lava a louça? Nenhum. E ela vê os pais fazendo isso. Ela quer brincar disso. Nossa, mas aí pode machucar. Pais, estudem suas possibilidades. Então vamos lá. Quarto momento. A partir de amanhã, você vai tentar ver a sua rotina e ver em qual momento da rotina você pode inserir uma brincadeira. Que pode ser a primeira, contextualizando com a segunda ou a terceira. Então pense o seguinte. E eu vou dar um exemplo que eu sempre falo nas minhas lives, Amanda. Eu ajudei uma família onde o pai, em especial, ele relutava para querer participar da mentoria. E eu falei para ele falar sobre a sua rotina. Ele falou assim, tá muito difícil para mim, eu fico pouco tempo com os meus filhos. Opa, voltou? Acidentes. Voltou. Vamos lá. Foi. Ele falou assim, tá muito difícil a minha rotina, Guilherme, eu tô ficando muito pouco tempo com meu filho. Eu falei, tudo bem, mas me fale a sua rotina. Aí ele começou a falar, de manhã a gente acorda, aquela correria, e aí eu levo para a escola, eu que levo, eu que busco, aí eu levo a escola para trabalhar, quando eu volto eu tenho que sair para trabalhar de novo e tal. E aí eu percebi que o único momento que ele ficava com os filhos dele era quando ele levava, né, mais tempo. Aí eu falei assim, me fale um pouquinho, pai, do levar à escola. Quando eu falei isso, ele falou assim, opa, isso é comigo, eu não abro mão. Eu não abro mão porque isso é importante para mim, é o único momento que eu tô com ele e tal. Aí eu falei assim, e você acha que esse momento não é o suficiente para os seus filhos? Aí ele parou. Como assim suficiente, Guilherme? Se você nunca percebeu que esse momento é especial para eles, porque eles sabem que é o único momento que eles vão estar com você? É verdade. Uhum. Ele soluçava de chorar. Por que ele Eu soluçava de imagino. chorar? Porque ele falava assim,
A resposta estava ali, Guilherme. Eu nunca tinha visto, eu não tinha percebido. Pois é. Então vai brincar com eles no carro. Vai brincar de contar carro, vai brincar de perder o GPS. Só fiz isso. Ah, nossa, Guilherme, eu me sinto orgulhoso de só ter feito isso, bem pouco, mas ajudá-los a ver que na rotina é possível sim. E aí o que acontece? Esse pai conseguiu fazer mais coisas depois, Amanda. Ele conseguiu criar mais coisas. E aí eu dou esse exemplo e sugiro esse quarto momento, por quê? Porque assim enquadra aquilo que nós falamos sobre pais possíveis. E aí o último, e é esse último que é o quinto que eu gostaria de conversar bem tranquilo. E quando nada dá certo? Eu estou falando de criança da primeira infância, né? E quando o jogo simbólico não dá certo, quando fazer atividade de transição não dá certo, então eu tenho um pedido para esses pais que estão desesperados. Amanhã, se o seu filho estiver dormindo ou se o seu filho ainda estiver de pé, você vai fazer isso, pode fazer isso depois da live. Seu filho está chorando, seu filho está fazendo birra, seu filho não quer te obedecer, seu filho não quer sair da frente da TV, o seu filho não quer largar o celular, o seu filho, você tem que pedir para ele te dar um abraço, você tem que pedir para ele vir para o seu colo. Você vai fazer isso hoje. Você vai parar na frente dele e vai sentar no chão. Você vai para o chão, na frente do seu filho. Mas quando você for para o chão, deixe o seu corpo direcionado para o seu filho. Faça com que o seu filho perceba o seu corpo no chão. Eu garanto que a cada 10 pais que fazem isso, 9 os filhos vão parar o que estão fazendo e vão para o colo do pai, da mãe. E sabe por quê? Porque dali que ele encontra o porto seguro. Só que nós pais, Amanda, com a nossa rotina, a gente esquece do básico. Os nossos filhos saíram da gente. Eles nunca quis sair dali. Então, o nosso porto seguro, o porto seguro de uma criança é o colo, é o abraço, é o estar com os pais. Então, solte essas amarras, pais, que nós temos de formalismo. Abandone esse moralismo, às vezes, idiota, de que nós somos as figuras que demonstramos segurança. Demonstre a sua fraqueza de não ter o seu filho sempre com você. Porque é isso que você quer. Você quer carregar seu filho no colo o resto da vida. Só que o seu filho está perdendo isso. E sabe por quê? Você não apresenta ações para isso. Então, a partir do momento que você ofereceu o colo, ofereceu no chão, ofereceu o colo, ofereceu o seu corpo, doar o seu corpo, esse vai ser o seu brincar salva-vidas. Brincar porto seguro. Quando o seu filho voltar a acreditar que o seu corpo, pai e mãe, é o verdadeiro porto seguro, ele vai querer brincar de ficar no seu colo. Mesmo se esse brincar, olha só, ele não abandona o celular, mas ele com o celular na mão e ele te vê no chão, ele vai sentar no seu colo, ele vai para o chão com o celular. Aí é o momento de você interagir com o celular e fazer as transições. Ok? Então, não deu nada certo? Muitos dos meus amigos brincam comigo, os meus amigos de longa data, não tem o que fazer, vai pro chão. O Guilherme falou para ir pro chão, eu vou. Sai que ele sabe, pô, Guilherme, mas sempre resolve. Porque eu quebro meu filho está esperando que eu vou brigar, eu vou pro chão e começo a relaxar, ele pula em mim, ele quer rolar, ele quer fazer isso e tal. Tem muitos pais que nunca rolaram com os filhos no chão. Então, como assim? Como assim? O que é? Quando você pegava o seu filho no colo, eu não tô falando pais, não, eu tô falando de mães, tá? Quando você pegava o seu filho no colo, amamentava, você grudava o seu filho no seu peito. Você grudava o seu filho no seu colo. E você parou com isso por quê? Então vamos fazer isso. 5 então, momentos, Amanda, do celular tá quase caindo. Os 5 momentos, o quinto, a quinta atividade, a quinta ideia é, na verdade, uma cartada final. Então, se nenhuma outra deu certo, você então faz essa quinta que é final. E você, não sei se você iria comentar mais alguma coisa, mas você tocou num ponto específico agora no final, que é sobre um estigma que existe também sobre o pai que brinca. Olha, e deixa eu contar um segredo, eu estou sem relógio, eu não faço a menor ideia de que horas são, então, por favor, diga aí que eu não faço a menor ideia. Porque a gente só tem coloquem aí nos comentários, pessoal, que horas são. É verdade. E outra coisa, se cair, a gente volta de novo. Então, se o Instagram derrubar, a gente volta.
Pois é o seguinte, existe um estigma muito grande sobre pai que brinca, porque acredita também que é uma atividade que pode quebrar a autoridade. Porque a autoridade é importante nos momentos necessários, né? Para poder falar, vai escovar o dente, vai fazer coisas que são boas. Ó, são 9h47. O Rodolfo falou que obrigada, Rodolfo. Então, assim, queria te perguntar, pela sua experiência, sobre essa questão do estigma do pai que brinca. E eu queria também que, assim, você falasse até de uma forma que é muito inspiradora naturalmente, sobre a sua relação também com a sua filha. Se você sempre foi assim, se você passou a ser dessa forma que você passou a estudar. Então é mais uma parte assim, primeiro do estigma e segundo da sua experiência com a sua filha. Bom, sobre o pai que brinca... É só para você ficar babando no final, entendeu? Pela sua filha. Eu concordo tanto e até tenho justificativa para isso. Eu sou da década de 80. Uhum. Eu não brincava com meu pai. Eu não brincava com a minha mãe. E por que disso? Porque meu pai, ou minha mãe eram pessoas que não tinham afeto? Pelo contrário. Eu brincava com outras crianças, Amanda. Com muitos primos. Só que isso mudou. Mudou. Exatamente. Mudou. Então vamos lá? É diferente quando tem uma família atual que tem um filho ou 3 filhos. Exato. Também, né? Mas peraí, Guilherme, isso não é uma justificativa estranha? Calma. É uma justificativa que você pode acreditar ou não. Não estou pedindo para você comprar o meu conceito. Eu estou pedindo para você analisar. Nós temos, e é muito mais do que agora, nesse momento, preencher uma lacuna que às vezes, lá na nossa infância, não havia necessidade de preencher. No entanto, eu já fiz um estudo, uma autorreflexão, que muitas das coisas que eu tinha certos bloqueios foram sanadas agora enquanto pai. Porque eu tive que provar na prática o quanto é bom para mim, enquanto ser humano, me satisfazer brincando com a minha filha. Aí vem para a sua segunda colocação. Porque é o meu interesse. Aí muitos falam assim, mas isso não é um pouco egoísmo? Podem chamar, porque nós vivemos de interesse. Qual que é o meu interesse enquanto pai? Ter um filho. E qual é o meu interesse em ter um filho? Esse filho gostar de mim. Quando eu brinco com meu filho, ele gosta de mim, eu fico bem. Então o que acontece? Peraí, é um jogo de interesse? Pode ser, Amanda. Mas esse estigma de que o pai ou a mãe, eles não brincavam, eles são esses adultos hierarquizados, como você falou, não é de uma hora para outra, é um contexto histórico. O que nós temos que mudar agora é o quê? Eu ponho uma situação bem grave. Se eu não fizer, quem vai fazer, Amanda? Minha filha está 100% em casa desde o início da pandemia. Ela não voltou para a escola. Uhum. Quem que tem que ocupar, às vezes, aquele espaço afetivo de brincar com outras crianças? Não tem outra criança, Amanda. Não tem. É o pai. E aí a minha experiência é o quê? Aqui em casa, eu fiquei 100% em casa durante a pandemia. E minha esposa 100% trabalhando normal. Ela não teve nem um dia home office. E aí? Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu descobri que esse brincar com a minha filha, ela foi se adaptando às minhas características também. E eu fui compreendendo o seu desenvolvimento. E o que acontece? Hoje, uma das coisas que nós mais fazemos é pintar. Ai, que legal. Só que quando a gente está pintando, ela já chegou no momento de comandar, de querer comandar como eu vou pintar. Ela está criando histórias. Então, olha, papai, a gente vai pintar isso daqui porque a gente vai contar tal história e foi isso que eu assisti. Porque sim, minha filha assiste TV. Minha filha assiste TV. Ela só não fica com o celular. Sim, esse pai da tela, eu sou um pai da tela, eu assisto TV, minha esposa assiste TV. E aí eu defendo. Se eu assisto, minha esposa assiste, minha filha também vai assistir. Mas minha filha não fica o dia inteiro na TV. Uhum. Não é porque ela assiste que ela vai ficar na frente da TV. Eu sei o que ela assiste. E aí quando eu falo de oferecer o brincar, eu tenho que oferecer o pai da Alice para ela brincar. Eu não tenho que oferecer o professor Guilherme. Eu não tenho que oferecer o Gui do Canto. Eu tenho que oferecer o pai. E o pai, ele tem que primeiro se oferecer.
ofereça o corpo, pai. Ofereça o corpo, mãe. Como assim? Porque quando eu dei essa última dica, essa cartada final, pode ser o começo. Ao invés de ser a cartada final, o pai ou a mãe vai começar dessa maneira a partir de agora. Eu quero ver como meu filho ele se vê no meu colo, se vê no meu corpo. Qual que vai ser a reação dele de eu deitar no meio da sala e começar a imitar uma minhoca? Começar a rolar. Começar a falar assim, agora estou nadando. Eu estou fugindo de um jacaré. É uma criança. E quando ela perceber que o pai está brincando com ela, que a mãe está querendo brincar com ela não vai querer brincar com o amiguinho. Ah, mas você está dizendo que ela para incentivar a não brincar com o amiguinho? Não. Eu estou dizendo para esse momento que não tem um amiguinho. E você pode ter certeza, e eu estou comprovando isso na prática. Todas as situações que minha filha teve contato com outras crianças, na aula de natação, na aula de GR que recentemente voltou, quando ela vê outra criança, ela quer estar do lado de outras crianças. Você sabe por quê? Porque ali é o momento de brincar. Então ela valoriza muito mais o brincar do que somente estar com as crianças. E a prova disso é o quê? Quando tem situações onde crianças estão brigando, ou onde para a aula, ela fica olhando para a professora, quem está comandando, esperando outra atividade, porque ela não quer perder tempo em brigar, ela quer brincar. Ok? E aí o que acontece? Ela está mais tempo com o adulto, e mesmo ela tendo esse universo limitado, porque não tem como falar que isso não está limitado, porque sempre tem algo a mais, ela continua querendo brincar. Então, o que eu tenho como experiência, e principalmente nesse ano, Amanda, foi que, sim, eu estive do lado da minha filha todo esse tempo, ela está passando pela pandemia comigo e com a minha esposa, com a família dela. E aí o que acontece? Veio para coroar esse momento de pandemia a crença que eu sempre tive em querer ser pai. Então, eu me realizo todos os dias em ser pai porque eu quero ser pai. Eu vejo na minha filha a paternidade. Eu vejo nela o vínculo que eu tenho dia a dia construído. Erro muito, e ainda bem, mas eu não tenho medo de ir atrás dos acertos. Então, até isso, eu acho que as pessoas se confundem. As pessoas têm medo de ir atrás do acerto, porque o acerto normalmente é muito mais complicado. Normalmente. E principalmente nesse método que é o brincar. Porque o brincar, chega um momento, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar o tempo inteiro brincando com meu filho. Quem te disse isso? Em algum momento da live aqui eu disse que ele tinha que ficar o dia inteiro brincando com o filho, Amanda? Não. Muito pelo contrário. Integrar a criança no que você já faz. É isso aí. Então, assim, essa é a minha grande experiência, o que mudou muito. Não sei se eu consegui responder, Amanda. Com certeza, não. É por aí mesmo. As pessoas também precisam acreditar que é por aí. Eu acho que não é só ouvir, tem que refletir e apostar. Eu acho que é uma aposta. E quando você já está numa rotina muito determinada e você não viu uma saída, que você falou que a cartada final é o colo, né? Mas primeiro é o colo e depois você começa a desenvolver. Desculpa. O chão. Mas aí você ganha o colo é uma derivação, né? Uma derivação. É que você vai pro chão e a criança vai pedir colo, né? Mas não esquecer também que é um processo, né, Guilherme? Assim, não é do dia pra noite que você vira um pai possível. Nesse sentido, assim, não da possibilidade de você fazer o que tá ao seu alcance, mas de ser um pai brincante, digamos assim. Porque senão a pessoa também se desestimula, porque acha que é difícil, e você tá aqui demonstrando com esses 5 passos, na verdade, não é difícil, mas pelo contrário, é uma coisa super possível, e é por isso que é da metodologia Pais Possíveis, né? E também é uma coisa necessária para o próprio desenvolvimento, seja da criança, seja nosso próprio, né? Porque pelo que eu já percebi e captei da sua experiência, acaba que você aprende também muito com a sua filha, pelo momento da brincadeira. Pois é. E é interessante por causa que eu já trabalhei com pais, quando eu falo trabalhar, porque é um trabalho mesmo, que quando eu expliquei um pouco do desenvolvimento neuronal da criança, quando eu contextualizei pequenas janelas de aprendizagem, o que significa trabalhar com a percepção, as diferenças do desenvolvimento cerebral de uma criança,
Esses pais, caramba, eu imaginava que só médico sabia disso. E eu não É. estou falando de pais que de nível escolar, nível acadêmico Uhum. pequeno. Eu estou falando de pais que têm um nível intelectual trabalhado, mas na sua especificidade, Ok. ele na sua expertise. Quando o assunto é desenvolvimento de criança, ninguém tinha falado isso para ele. Porque o que acontece? Ele vai no médico, o médico está preocupado com patologia. E o que essa patologia interfere no desenvolvimento. Então, você quer saber do desenvolvimento e como ajudar? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que aprender que seu filho é um ser biológico que se correlaciona com o ambiente imediato, construído e reconstruído. Só que esse ambiente, você faz parte dele. Olha como que é complexo, mas é possível de entender. E aí, vamos caminhando. Perfeito. É ser um pai que se preocupa com o filho com o desenvolvimento, né? Não só com as Exato. necessidades físicas, mas também as necessidades emocionais. E cada vez mais está ficando em destaque a importância das habilidades socioemocionais das crianças, e nisso os pais têm um papel fundamental e de protagonista, não só dos contos de fada e das histórias de faz de conta, mas da própria história da realidade, né, dos filhos. E essa palavra, Guilherme, protagonismo, Amanda, desculpa, eu só vou até claro. reforçar porque eu falei e não voltei. Durante muito tempo, e isso as pessoas confundem com o que eu expliquei agora. Então, assim, eu não vou falar a linha que eu estou seguindo. Eu criei um método baseado em várias correntes teóricas e áreas de conhecimento. Uhum. Quando eu falo que os pais devem assumir o seu protagonismo, é o quê? Protagonismo não significa que você é o protagonista da história do seu filho. Você é um dos protagonistas. Então, se a gente vive numa relação humana, a afetividade é construída dessa maneira. A afetividade é construída no que eu enxergo nas pessoas, nos objetos e o que essas coisas me afetam. Então, se o que afeta é um dos protagonistas da história do filme da criança, você tem que assumir esse papel. Só Perfeito. para melhor elucidar. Guilherme, muito obrigada, eu acho que essa live foi riquíssima. Assim, recapitulando para quem está aqui no finalzinho, se quiser reassistir a live, desde o início a gente estava conversando sobre a importância do vínculo afetivo. Agora no final, o Guilherme deu 5 dicas fundamentais e necessárias sobre brincadeiras, porque ele explicou que há uma diferença entre brincadeira e brinquedo material. Então eu recomendo que vocês primeiro sigam o Guilherme, né, que é @guidocando, e também depois reassistam a live para pegar essas 5 dicas. Eu não vou recapitular para fazer com que as pessoas assistam de novo. Tá É bom, isso aí. Guilherme? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Como sempre, né, Guilherme? Quando a gente fala, a gente acaba até se divertindo. Quase uma brincadeira aqui pelo tema Pois que a é. gente gosta tanto, né? Pois é, eu Mas só é tenho a isso. agradecer. É o início de uma parceria vindoura aí. Vamos ainda Isso ter aí. muitos encontros se tudo correr bem. Com certeza. Inclusive, falo isso para quem está nos assistindo, para eu continuar acompanhando o conteúdo do Family Talk, sempre voltado para as famílias, com dados, com políticas públicas também, e eventualmente, quem sabe, com os cursos aí, que talvez a gente lance. Vamos Por pensar que aí não? e a gente vai divulgando, tá bom? Guilherme, Vamos sim. obrigada de novo. Para quem está assistindo, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.